consigamos, assim, em Cristo, trazer pessoas. Vocês percebem que todas as vezes que a gente tem convidados, o Senhor sempre está salvando. Sempre. Sempre que tem convidados, sempre há salvação. Mas sempre que não tem, obviamente, não tem salvação. E cabe a nós, portanto, ter esse privilégio de salvar alguém, como diz Tiago, livrando-o da perdição eterna. Amém? Abre comigo a sua Bíblia, por bondade, num texto lido, conhecido, do Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 5. Esta noite eu desejo vos falar sobre os requisitos para uma cidadania. E esses requisitos, dentre eles, o mais importante, nós falaremos hoje aqui, que está em João, no capítulo 3 e o verso 5. Disse Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém. Como sempre fazemos, incline sua cabecinha uma vez mais. Meu Rei, tua palavra foi lida, e majestosa e perfeita como é. Bem sei que só a leitura da tua palavra pode resultar em coisas extraordinárias. É o teu Espírito que a vivifica e que coloca dentro de nós a verdade que precisamos compreender. Portanto, Senhor, uma vez mais nos inclinamos e abrimos os nossos ouvidos à tua voz, que por meio da tua palavra certamente há de nos anunciar as suas coisas. Então, enquanto eu estiver a falar, que o teu Espírito possa sempre ter a liberdade de nos ensinar. Assim eu rogo-lhe em o nome maravilhoso de Jesus o Cristo. Amém. Quando digo requisitos para a cidadania, eu quero justamente enfatizar que cada nação, cada reino, cada povo, institucionalmente dizendo, possui suas constituições, possui seus valores, suas leis, suas regras, seus ditames, seus conceitos, e igualmente o é no reino de Deus. Para que um estrangeiro venha para o Brasil e possa morar legalmente no Brasil, ele precisa, antes de mais nada, de um visto de permanência para aqui morar com tranquilidade. Os habitantes aqui da América do Sul, alguns deles, ou a maioria dos países, por assim dizer, têm a liberdade de vir para a nossa nação, mas também não podem simplesmente chegar aqui e morar. Eles precisam de uma permissão de moradia, de um visto de moradia. Eles podem entrar e sair apenas com a identidade, mas do momento em que vão morar aqui, precisam dessa legalização de nossa legislação para que tenham o direito à cidadania brasileira. Da mesma sorte em qualquer outra nação. Se você vai à América, à Europa ou em qualquer outro país, vamos ter que nos submeter às regras, às leis e aos conceitos desses países. É evidente que cada nação possui sua forma de como se tornar membro daquele país ou cidadão daquele país. Perceba que para a gente ter uma cidadania, por exemplo, americana, é necessário habitar lá dentro, depois de um grande período, conseguir o green card e morar de maneira legal. Mas depois que você se casa, que tem filhos lá dentro, então entra com o processo de cidadania. E os seus filhos, quando completam 21 anos de idade, eles vão inevitavelmente ter que escolher se querem ser cidadãos americanos ou se querem ser cidadãos brasileiros. Uma ou outra bandeira vai ter que rejeitar, porque não pode haver as duas. Portanto, qualquer nação faz assim. Quando se tem dupla cidadania, não é que você se torna um habitante nato com a cidadania daquele lugar e de outra nação. Ao contrário, dupla cidadania é que você tem que ter uma oficial e a outra de uma permanência. Portanto, cada país tem suas regras, tem suas leis. E no reino de Deus, igualmente, para se tornar um cidadão do reino de Deus, é necessário também submeter-se aos requisitos do reino. Aquilo que o reino também nos dá para que alcancemos. A diferença é que quando queremos estar em uma nação diferente da nossa aqui nesse mundo, nós nos submetemos aos padrões desses países e nós é que temos que fazer de tudo para alcançar o benefício daquela cidadania. Mas no reino é completamente diferente.
É o rei que nos propôs todos os mecanismos para alcançar a cidadania. E basta apenas que a gente se submeta e o faça de forma tranquila, sem que tenhamos qualquer esforço. Diferente de querermos nos tornar cidadãos londrinos, por exemplo, cidadãos chilenos ou cidadãos nem sei como é que fala, ou japoneses, nós temos que nos submeter ao sistema dessas nações. E os seus governos imporão a nós: olha, você precisa fazer isso, atrás desse documento, se submeter a esse plano. Mas no reino de Deus é completamente diferente, porque Ele proveu o meio, Ele proveu o passaporte, Ele proveu o perdão, Ele proveu a entrada, Ele proveu o acesso, Ele proveu o carimbo, Ele proveu o selo, Ele proveu tudo. Basta simplesmente que a gente queira ser cidadão do reino dos céus. E é nesse texto que Jesus diz o principal requisito, ou o requisito máximo para se tornar cidadão do reino de Deus, com direito a todos os benefícios que vêm após ele. É por isso que ele enfatiza: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Eu já vos disse que quando ele está falando das duas coisas, água e Espírito, da água ele está falando da pregação e do batismo de João Batista, no qual executava as duas coisas: pregava para o arrependimento, as pessoas criam na sua mensagem e eram batizadas, portanto, rejeitando a vida de pecado e seguindo, portanto, a vida de piedade, mediante a fé que recebiam no batismo. Agora perceba que quando Jesus diz no Espírito, ele está falando de uma ação que não provém do homem. A ação do batismo é o meu submeter a uma autoridade espiritual e ser, portanto, sepultado nas águas, como a gente vai ver daqui a pouco. E, portanto, é uma ação humana, visível, pública, de fé. Mas quando ele diz nascido do Espírito, é uma obra que o Espírito promove em nós, do que a gente chama de regeneração. É o Espírito que nos faz nascer de novo para uma nova vida. É uma ação divina, externa, alheia a nós, diferente de nós, fora a nós, é Ele operando em nós. Perceba, portanto, que quando Jesus define isso, Ele está falando logo de batismo nas águas. Ele está declarando esse requisito para a cidadania. Afinal, batismo em águas é uma ordenança divina. E você pode ver essa ordenança, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e o verso 19, onde Jesus nos dá essa ênfase de maneira clara: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma ordem divina, não é uma opção, é uma ordem divina. E quando a gente compreende que é uma ordem divina, é preciso ir um pouco mais além aqui para entender o que é batismo. E logo quando se fala de batismo, do que é a palavra grega baptizo, do que é imergir, mergulhar, do que é entrar mais fundo, as pessoas misturam essas duas palavras com batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. São coisas completamente distintas, separadas uma da outra, e de forma homogênea trabalham em conjunto. Se não perceba, deixa eu tentar te explicar isso de maneira didática e a gente entrar naquilo que Jesus está dizendo. A diferença disso tudo e como que é o processo, como que isso anda, como que isso funciona. Jesus está falando da importância do batismo e já vou lhe dar algumas respostas sobre ele, mas é bom a gente salientar essas coisas aqui. Se você abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, por exemplo, e o versículo 18, você vai perceber que o versículo diz que Jesus chegou nos discípulos e disse: segue-me, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. E o verso 18 diz: e eles, deixando tudo, ou deixando as redes, o seguiram. Logo entenda, os discípulos são chamados por Jesus para segui-lo, andar com ele, aprender com ele, para estudar com ele. Esse versículo marca de maneira imediata um convite a segui-lo. Só que segui-lo não é o suficiente. Segui-lo muita gente segue. Segui-lo, multidões seguiam Jesus. Conta ou narra-nos a Bíblia que durante o ministério de Jesus de 3 anos e meio, ele foi seguido por diariamente entre 20 a 30 mil pessoas. Diariamente, seguido.
seguiam-nos as multidões, seguiam-nos grande multidão e os discípulos. Chega um dado momento em que a Bíblia separa os que seguem e os discípulos. E você começa a ver essa separação no mesmo Evangelho de Marcos, lá no capítulo 3, por exemplo, e o versículo 2, onde daí em diante Jesus chama os discípulos a ir a um monte, aparta-os da multidão. E o versículo 2 diz que Jesus chamou-os para estar com ele e não mais para segui-lo. Ele agora separa 12 discípulos e consequentemente suas famílias para andarem com Jesus, para viverem com ele, para estarem com ele o tempo todo, para serem seus discípulos. Há uma grande diferença entre o capítulo 1 e o versículo 18 e o capítulo 3 e o versículo 2. O capítulo 1 você tem só apenas seguidores, mas o capítulo 3 Jesus está dizendo agora: eu quero que vocês tenham um pouco mais de intimidade, que vocês me conheçam como eu sou, que vocês conheçam a minha mensagem, que vocês andem comigo, que eu possa transformar vocês por aquilo que eu prego, pela mensagem do reino que eu vou ensinar a vocês. E nesse processo Jesus andou com os discípulos durante não menos que 3 anos e meio. Imagine, portanto, estar com Jesus ao longo de 3 anos consecutivos, não apenas ouvindo ele nos momentos de culto por 1h30, 2 horas de pregação. Não, senhores, não apenas estando com ele, por exemplo, nos momentos em que ele fazia milagres ou multiplicava pães. Isso, embora fosse muito legal, mas era trivial demais, pequeno demais. Mas estando com eles em momentos contínuos, 24 horas por dia. Agora pergunte para quem está pertinho de você: imagina você convivendo com Jesus 24 horas por dia durante 3 anos. Cara, tu já pensou, tu sugaria tudo. Seria maravilhoso estar junto com ele esse período todo. 36 meses, 1260 dias. Uau, eu queria ter uma mente rápida para fazer a conta das horas. Imagine quantas horas. Que privilégio eles tinham. Foram, portanto, anos maravilhosos. Você há de convir comigo que eles ouviram a mensagem, não de um pregador, da própria fonte. Eles ouviram direto de Deus a mensagem. Então chacoalha o ombro de quem está pertinho de você e diga: se alguém se converte com um pregador, agora imagine com a pregação de Jesus. Deve ser extraordinário, irmão. Não é não? Só que você encontra 3 anos e meio esses caras andando com Jesus. Aí se você for no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22, por exemplo, versículo 31 ao 33, você vai ver Jesus falando com os discípulos e no meio deles está Pedro. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Aí Jesus diz: Pedro, o diabo veio até mim e pediu para peneirar a sua vida, mas eu não deixei. Jesus está dizendo: o capiroto queria chacoalhar você, ele queria humilhar você, ele queria provar você até o último nível, queria moer você como se moe uma cana para tirar o caldo, mas eu não deixei. Aí o verso seguinte, Jesus diz assim: mas tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Peraí, era pouquinho momento antes da crucificação. Ele está há 3 anos e meio com Jesus e Jesus está dizendo: vocês ainda não se converteram. O que mais fez milagre, o que mais pregou, o que mais tinha ênfase? Pedro. Ele está reportando a Pedro. Se o Pedro era o mais crente, imagina os outros. Durante 3 anos e meio eles ouviram a mensagem do melhor pregador que o mundo já viu, a mensagem mais poderosa que aquecia corações. Entretanto o traíram, o negaram, o abandonaram, o deixaram, o criticaram e ainda não creram nele. 3 anos e meio, irmão, ouvindo essa mensagem, não deram conta de se converter. Que coisa estranha isso, não é? Então vem a crucificação. Jesus é preso, eles abandonam Jesus, eles fogem. Jesus é crucificado. Sexta-feira acontece aquela tragédia, eles ficam assustados, vão, se escondem todos.
Tem o processo da negação de Pedro junto à fogueira, na madrugada de quinta para sexta. Mas a história muda, porque no domingo pela manhã, é maravilhoso isso, os discípulos já estão há 2 dias trancados dentro de um ambiente, entristecidos, e quando chega domingo pela manhã, alguns deles decidem que é hora de tocar a vida. Afinal de contas, já passou 3 dias. Foi sexta-feira e agora já é domingo, eles já estão perdendo as esperanças, já perderam afinal. Então é hora de tocar a vida. Alguns estão ainda trancados dentro de casa, mas os outros já andaram, já foram a caminho. E foram a caminho por quê? Nesse processo todo, as mulheres, você sabe, foram pela manhã até o túmulo de Jesus para tentar ungir o corpo dele com mirra. E quando chegam lá, descobrem a pedra revolvida, o túmulo vazio, o anjo fala com elas, depois vem Jesus e fala com Maria, e diz a ela: pode, vai na frente, fala para meus irmãos que eu ressuscitei, e que eu vou encontrar com eles na Galileia. Ela vai correndo até onde estão os discípulos, isso é 5 horas da manhã, irmão. E chega lá, os discípulos estão tudo acordados, claro, quem é que dormia com medo da morte? Eles tinham o Messias e perderam. Então ela bate na porta, entra e diz: olha, o corpo do mestre não está lá, eu vi ele ressuscitou. Então eles saíram de dentro da casa correndo, Pedro foi o primeiro e correu até o túmulo. Que cena maravilhosa. E quando ele chega lá, de fato o túmulo está vazio, nem Jesus, nem os anjos estão lá. E eles ficam mais assustados ainda, voltam para casa, se trancam em casa. Esqueceram que Jesus disse que ia ressuscitar. Eles se trancam em casa e 2 deles decidem ir embora para Emaús. Afinal de contas, a vida tem que continuar. E Jesus está por ali ainda. Decide caminhar com os 2 no caminho de Emaús. Que coisa mais linda. E depois de caminhar quase o dia inteiro no caminho de Emaús, Jesus fez de conta que ia para frente, mas não foi. Os discípulos convencem ele a entrar, e ele entra, dá graça no pão, e quando dá graça ele desaparece. E os discípulos entenderam, era Jesus. Eles haviam ouvido de Maria Madalena, de que Jesus havia ressuscitado, mas não acreditaram, porque era uma mulher que deu a notícia. Eles mesmos falaram, até ouvimos dizer por aí, uma mulher falou que ele ressuscitou, mas para saber, tem tanto fake news por aí, não dá para saber. Entretanto, chega o final do dia, domingo à tarde, estão os discípulos trancados dentro de casa, lá em João, e você pode ver isso se você quiser, no Evangelho de João, lá no capítulo 20, e o versículo 19, era a tarde daquele dia, domingo à tardezinha. Então Jesus decide ir lá na casa onde os discípulos estão. Ele ressuscitou pela manhã e à tarde ele vai lá. Que coisa gloriosa. E a Bíblia diz que eles estavam fechados dentro de casa. Então de repente Jesus apareceu no meio e diz: paz seja convosco. Ele saiu da casa dos discípulos de Emaús e apareceu dentro da casa onde os discípulos estavam aglomerados, perto de Betânia. Uau! E ali ele fala com eles, e eles não acreditaram. Então diz o texto que Jesus mostrou-lhes as mãos, mostrou-lhes o lado, e disse: sou eu, não fiquem aqui, vão para Galileia, eu vou encontrar vocês lá. E desapareceu de novo. Mas antes de desaparecer, Jesus diz algo extraordinário. Veja o que João escreve, e João é quem estava lá. E ele disse assim, verso 21, disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Por quê? Porque agora eles se convertem. Agora eles entendem que aquele é o Messias, e eles creem no Messias ressurreto. E quando eles creem, o Espírito Santo é ministrado por Jesus e vem dentro deles como um sinal do que Jesus disse: tem que nascer
da água e do Espírito. Da água eles já haviam nascido, o batismo de João, eram batizados no batismo de João, mas agora precisavam nascer do Espírito, o Espírito Santo ministrando a conversão dentro deles. Então, quando a pessoa crê em Jesus e recebe Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Ele vem aqui e nos sela. O apóstolo Paulo diz que ele sela o homem e a mulher como que uma marca. Aos Efésios 1,14, 13, 14. Somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Que privilégio! E esse processo não é o batismo com o Espírito Santo, ainda não. É a presença gloriosa, a regeneradora do Espírito Santo em nós, que qualquer pessoa que crê em Jesus e o recebe como Salvador tem. Entende? Tem. Qual é o processo para isso? Receber Jesus como Salvador, tê-lo como seu Salvador. Então o Espírito Santo opera em nós esse mover, essa transformação. É por isso que você encontra Pedro falando disso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38. As pessoas estão movidas de sentimento de culpa pelo arrependimento de seus pecados, que agora eles querem deixar. E eles gritam: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro então diz: escutem, cada um de vocês arrependei-vos dos seus pecados e crede no Senhor Jesus, o Salvador, para que receba o dom do Espírito Santo. Logo entenda que a partir do momento em que você aceita o Cristo, esse processo é o Espírito Santo em nós que promove. É por isso que Jesus disse lá no capítulo 16 do Evangelho de João, de que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só se converteu porque o Espírito operou essa conversão. Então ele veio em nós e passou a morar em nós. Perceba que Jesus fez isso no domingo de Páscoa. Entende? Domingo de Páscoa, o dia em que ele ressuscitou. Agora olha o que ele faz ainda. Ele sai daqui, desaparece daqui. Ele aparece outra vez aos discípulos 8 dias depois. E 8 dias depois ele permite que o Tomé coloque a mão na ferida. 8 dias depois. Foi na segunda vez ainda que Jesus apareceu aos discípulos, que o Tomé, incrédulo, tocou na ferida de Jesus. E ele apareceu ainda outra vez aos discípulos, mas já para a sua ascensão, quando estava junto ao mar da Galileia pescando, como já falamos há poucos dias. Logo perceba que quando Jesus aparece essa derradeira vez, Lucas narra essa cena, o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, e o versículo 49 tem um versículo muito importante. Jesus dizendo a eles, ele estava preparando para subir aos céus, 40 dias depois da ressurreição. Então Jesus diz aos discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está falando para quem? Pergunta para quem está ao seu lado. Está falando para quem? Responde agora para mim. Ele não está falando para os discípulos. Ele não está falando para os mesmos que ele soprou. Ele não está falando para os mesmos que 40 dias antes ele... neles. Para os mesmos. E Lucas, quando fala sobre isso, ele vai no capítulo 1 de Atos. Veja lá na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. Ali ele narra com mais detalhes essa ordem de Jesus para ficar em Jerusalém. Por que tinha que ficar em Jerusalém? Ora, o texto nos informa de maneira muito clara. Olha o que Jesus diz: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Por quê? Porque deveriam esperar a promessa que o Pai havia feito. E que promessa é essa que Jesus reflete aos discípulos? O verso 5 diz essa promessa. Olha que coisa linda. Veja aí na sua Bíblia e marque.
Veja como isso é importante. Disse Jesus: que promessa é essa? A promessa é que, porque na verdade João batizou vocês com água, mas se vocês permanecerem em Jerusalém esperando, vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Ele não estava falando aos caras que já receberam o Espírito. Não é para os mesmos discípulos que haviam recebido o Espírito há 40 dias antes. Não é? Concorda comigo? Então ele vem para os mesmos e diz: aguenta aí, porque tem um negócio maior para vocês. Aguenta aí, que tem coisa poderosa para vocês. Aguenta aí, que eu vou dar um presente para vocês. É por isso que o capítulo 2 de Atos, aliás, o versículo 8, Jesus enfatiza que presente seria esse: mas recebereis poder sobre vós. Que poder é esse? O Espírito Santo que viria e que nos faria e nos fará testemunhas em Jerusalém, em Samaria, Judeia e aos confins da terra. Ele está dizendo desse presente, do que acontece em Atos capítulo 2, onde estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som que encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles, os quais concedia que lhes falassem. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse processo, esse mover, perturbou as pessoas, porque os discípulos foram tomados, 120 pessoas tomadas de glória. Que coisa maravilhosa. Então a multidão ficou perplexa: que é isso? Tão bêbados, tão loucos. O Pedro se levanta. Não é o mesmo Pedro da fogueira, é o Pedro cheio de fogo. Não é o Pedro que se esquentava na fogueira, é o Pedro que esquenta o povo com fogo, que foi queimado pelo fogo. Então ele se levanta e diz: ei, esse povo que vocês estão vendo não estão embriagados a esta hora da manhã. Verso 17: esse povo que vocês estão vendo acontecendo assim, isso aqui é o que disse o profeta Joel, que há de ser que nos últimos dias diz Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse mover é o batismo com o Espírito Santo. Batismo nas águas é um, batismo com o Espírito Santo é outro. Que todo aquele, há poucos dias atrás, em uma reunião pastoral do nosso estado, o povo sabe que eu sou pentecostal, sou batista, mas eu sou do fogo. E quer saber, domingo fez 5 anos que eu estou com vocês, e eu nem lembrava, irmão. 5 anos já, calcule. Dando glória, irmão. Então eles me perguntam: peraí, mas... Eu digo: meu irmão, você nunca foi na Boas Novas? Você nunca conversou com o pastor Francisco? E eles dizem: não, mas eu sei que ele ora em língua. Eu digo: mas nós não só oramos em língua, não, irmão. O fogo desce e o capiroto vai embora. Lá o manto é quente. E eles dizem: mas como que pode, pastor? Eu não creio nesse negócio. Eu digo: não tem problema nenhum, pois a Bíblia diz que é só para quem crê mesmo. Só para quem crê. Eu falei: irmão, fica tranquilo, não ofende o irmão não crê. O irmão só não vai receber o que eu recebi. Não me ofende em nada. Foi Jesus quem disse em Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E estes sinais seguirão aos que crerem. Creu, tem. Não creu, não tem. Não tem problema, irmão. Esses dias uma irmã me disse: pastor, o senhor fala muito do Espírito Santo, mas eu não quero ele. Eu digo: bobagem tua, problema teu. Eu quero ele com tudo, e tem mais gente que o quer. E não quer, não tem problema, ele não vai vir. Ele só vem sobre quem quer, sobre quem tem fome e sede. Isso não me ofende, irmão. Também não me atrapalha. As pessoas dizem: peraí, meu senhor é pentecostal dentro de uma batista. Eu digo: eu sou, mas é porque a batista também é cheia de Deus. Isso não me atrapalha.
é completamente diferente. E não passou, irmão. Eu não estou aqui para falar do batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é um privilégio para os salvos. Você encontra Atos dos Apóstolos repetidas vezes a mesma manifestação. Você encontra avivamentos e mais avivamentos. Quem dera eu poder te contar pelo menos os 40 e poucos avivamentos que o mundo teve depois de Atos 2. Quem dera. Quem dera eu tivesse tempo para te mostrar isso na história. E quer saber, os fundadores da Batista no Brasil vieram aqui movidos pelo Espírito Santo, movidos por Ele. Quando Daniel Berg, Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, veio para o Brasil, não vieram para a Assembleia de Deus, ela não existia, veio para a Batista. O Espírito Santo mandou, fogo foi para nós. Entende? Foi para nós. Então, naquele tempo não quiseram, moveu-se outras coisas, outras águas. Deus trabalha de diversas formas. Mas eu estou falando do requisito para a salvação. E que horas é? Você tem que me dar o sinal, que eu estou sem relógio hoje. Jesus de Nazaré, eu tenho 5 minutos para te falar 33 tópicos. Vou te falar um só. É um requisito para a cidadania. É o batismo nas águas. E o que é o batismo, pastor? É imersão, meu irmão. É quando a pessoa decide crer no Cristo e decide, portanto, participar de uma vida pública com o Cristo. E permita tentar te mostrar de maneira muito rápida, muito breve esse requisito. Quando a gente olha para o ato do batismo em nossos dias, nós imaginamos que seja uma recomendação bíblica do Cristo, apenas do Cristo, uma ideia de Jesus. Não, senhores, essa ideia é da Trindade muito antes de Jesus nascer. A primeira pessoa que manifesta o batismo é Abraão. Me permite tentar te mostrar uma coisa. Diga para quem está ao seu lado: Deus jamais celebra qualquer aliança com qualquer pessoa sem antes passar pelas águas do batismo. O batismo nada mais é do que o sinal público de uma aliança efetiva com o divino. Diga comigo: o batismo nada mais é do que um sinal público de uma aliança com o divino. Quando eu me batizo, eu estou dando um sinal público de que agora eu tenho uma aliança com Deus. Isso é maravilhoso. Então perceba isso. Abraão, quando é que ele foi então batizado? Se Deus só faz aliança com quem passou pelas águas. Bem, eu poderia voltar um pouquinho e te chamar a atenção do Noé. O Noé passou pelas águas. Depois que ele passou pelas águas, Deus celebrou uma aliança com ele assim que ele desceu da arca. Abraão morava em Ur dos Caldeus. Então Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão pega a sua família e sai de Ur, na Mesopotâmia. Ele cruza o Eufrates. E você vai para Josué no capítulo 24 e o versículo 3. E a Bíblia diz, nas palavras de Josué, que Abraão, aquele que cruza, aquele que cruzou o Eufrates, aquele que passou pelas águas, quando ele passa pelas águas, as pessoas olham para ele e dizem: o que cruzou é o que tem aliança com Deus. Você vai para Gênesis no capítulo 12, Deus o chama, mas Deus só faz aliança com ele no capítulo 15. Depois do quê? Depois que ele cruzou o Eufrates. Entende? Quando você vai para 1 Coríntios no capítulo 10, você vê Deus dizendo: ô Paulo, fala para o povo que eu precisava batizar Israel. Eu não podia fazer uma aliança com Israel. Afinal de contas, Êxodo no capítulo 19, versículo 6, Deus diz a Moisés e a todo Israel, dizendo: ei, eu quero fazer uma aliança com vocês agora. Vocês guardem a minha palavra e eu vou ser pai de vocês. Vocês serão meus filhos, e tudo que vocês precisarem eu vou dar. É a aliança de Deus, guardem ela, disse Deus. Mas como ele poderia fazer uma aliança com Israel sem passá-los pelas águas? Então Paulo responde isso. Paulo diz: vai ver, Israel, nossos pais foram batizados na nuvem e nas águas por meio de Moisés. Na nuvem, o Espírito, o sobrenatural, porque Deus estava diante deles com uma nuvem, os guiando pelo deserto. Nas águas, Moisés diz, passaram pelo mar, e Deus batizou 5 milhões de pessoas no Mar Vermelho. Daquele momento em diante, o único jeito de batizar 5 milhões de pessoas seria no mar, e de um jeito daquele. Deus utiliza isso como um símbolo, como um mecanismo de confissão pública, de uma aliança pública.
Agora precisa tornar uma multidão assim. Perceba que o capítulo 15 de Gênesis, Deus decide marcar isso ao ser humano como algo físico, visual, real. Então ele decide chamar Abraão e dizer: circuncide, que era um sinal público no órgão genital masculino, mas só no homem. Mas o batismo nas águas tipifica a igreja, porque está lá homem, mulher, crianças. É por isso que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Vem comigo, por favor, aos Colossenses do capítulo 2. Ele responde essa questão de uma forma tão linda. Depois você olha 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 e 2, tá bom? Mas aos Colossenses capítulo 2, olha o que diz o texto, no versículo 10 em diante. E recebestes, falando de nós, a igreja, a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo. Nele também ressurgistes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vós que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão dos vossos pecados, da vossa carne, ele vos vivificou juntamente, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Antes eles foram circuncidados para mostrar ao mundo que o homem tinha um sinal público de circuncisão, de aliança com o divino. Mas em Êxodo, Deus decide mudar isso e amplia isso para todo o corpo, mulheres e crianças, pelo batismo nas águas. E agora o apóstolo Paulo diz que a circuncisão é o nosso batismo, não feita de modo físico em uma operação, mas espiritual, através da ação, quando somos batizados nas águas. É por isso que quando ele escreve aos Romanos, vem comigo para você ver, capítulo 2 de Romanos, por favor, borbulha os versículos aqui na minha cabeça, eu estou tentando correr ligeiro. Diz assim, aos Romanos capítulo 2, versículo 28: não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Portanto, o batismo é uma evidência pública de que, uma vez pecadores, nós agora morremos para o mundo e nascemos para Deus através do batismo. Se não, perceba, venha comigo aos Romanos do capítulo 6, por favor, por bondade. Que coisa mais linda, Jesus de Nazaré. Versículo 3 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que ele está dizendo? Quando nós vivíamos no pecado, nós tínhamos um padrão de vida, mas nós morremos do pecado e fomos sepultados no dia do batismo. E naquele dia, quando você se levantou das águas, é a sua ressurreição, é uma nova vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, dizendo: as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia. Que processo glorioso, não é não? Vocês estão muito calados hoje. Jesus de Nazaré, misericórdia. É por isso que Jesus disse: batizando-os, quem crer e for batizado será salvo. É por essa razão que a gente não batiza crianças, porque Jesus disse: primeiro tem que crer. Tem que crer. Crer no quê? Crer que Jesus é aquele que perdoa os meus pecados pelo seu sangue derramado na cruz. Crer
crer que Ele é a única opção para a minha vida, crer que não há jeito de ser salvo, senão por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Como uma criança vai crer? Não, pergunte aí para o irmão que está pertinho de você, como um bebê vai crer? Confessa, bebê. Confessa Jesus. Como? Como o pastor Ricardo vai pegar um bebê e vai colocar o microfone na boca? Você crê que Jesus morreu na cruz para salvar você dos seus pecados? Como, irmão? Por isso que a gente não batiza criança, por ser óbvio, porque o batismo é para remissão de pecados, e uma criança não consegue compreender, nem que ela é gente ainda, quanto mais compreensão de seus pecados. Dá para entender? É diante disso que Jesus ordena-nos, dizendo: quem for batizado será salvo. E o batismo salva, pastor? Não. O batismo faz parte do processo da salvação, mas ele não é o que salva. O que salva o ser humano é crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é o que salva o homem. É por isso que você encontra o ladrão na cruz, outra vez do lado direito, que do lado esquerdo também foi condenado. Desculpa aí, não aguentei essa. O ladrão da cruz, ele reconheceu suas mazelas. Deu tempo dele ser batizado? Não. Ele foi para o inferno? Não. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque o batismo não é um processo de salvador. O batismo faz parte do processo da salvação enquanto você estiver aqui. Quem pode ser batizado, pastor Ben? A resposta é muito simples: todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Creu, pode ser batizado. Quanto tempo tem que esperar, pastor, para que um novo convertido seja batizado? Bem, não tem um padrão de tempo. Se a gente observar Atos capítulo 8, do versículo 36 e 37, por exemplo, o eunuco olhou para Filipe e disse: escuta, tem a água aqui, eu estou aqui, você está aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe olhou para ele e disse: você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração e toda a sua alma? Creio. Então é agora. Já. E eu já fiz isso, irmão. Converteu? Então batiza agora, antes que se arrependa. Porque é possível. O Evangelho prevê isso. Creu. Tem possibilidade. Tem que passar pelos 6 meses de discipulado, passar pela escola de batismo, tem que fazer todo o protocolo, sabe? Senão, não tem jeito. Nós criamos empecilhos para as pessoas irem para o céu. Criamos mecanismos para dificultar a entrada na porta estreita. Ela já é estreita e a gente dá um jeito de colocar mais alguns mecanismos. Uma senha, algumas coisas assim. Para proteger, uma cerca elétrica. Para não acontecer das pessoas pularem na porta estreita. Que triste. Para terminar, como é que é o batismo, pastor? Bem, a Bíblia diz: emergiu nas águas. Se você olhar o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que João estava batizando na região leste. Por quê? Porque lá havia muitas águas. Se você olhar Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o verso 36, como eu já citei, a Bíblia diz que o Filipe e o eunuco, os dois, entraram na água, e Filipe batizou. Como é que os dois iam entrar num copo? Numa bacia? Desculpa, queridos. Batismo é imersão. É um modelo bíblico. Mas e se não tiver água, pastor, é o suficiente? Mete a cabeça do caboclo lá embaixo. Pelo menos a cabeça. Como você faz na África. Não dá para colocar o corpo todo. Tafui a cabeça dele lá, irmão. E levanta depois. É assim que faz. Um balde, batiza o caboclo. Coloca ele de ponta cabeça lá. Levanta ele depois. Não tem água. Mas pelo menos a cabeça dele foi enterrada. E ressuscitou. Porque afinal de contas, o que salva é a nossa consciência. É isso aqui que recebe o Cristo. Não é isso aqui. Isso aqui recebe o comando disso aqui. É, portanto, Jesus deixou muito claro a todos nós: não podemos alcançar cidadania sem aliança. Impossível fazer parte da igreja sem aliança. Não dá para ser membro do corpo sem uma aliança. Por que tem que ser batizado para tomar ceia, pastor? Porque o único jeito de você fazer parte do corpo é tendo uma aliança com o corpo.
E a aliança do corpo, visivelmente exposta por Jesus, é o batismo nas águas. Eu posso ficar 30 anos na igreja sem me batizar? Pode, fica à vontade. Mas você vai passar 30 anos sem ser parte do corpo. E aí, eu vou ser salvo? Não sei, vai depender de você. Porque a tua declaração de não fazer parte do corpo é a tua declaração de não submissão ao cabeça. Simples assim. Se eu não quero fazer parte do corpo, então eu estou me dizendo, não sou submisso ao cabeça do corpo, o Cristo. Aí pesa tudo. E eu não vou entrar nessa área agora, porque não dá tempo de eu discursar convosco. Eu gostaria que você ficasse em pé, por favor. Quando eu falo de aliança, eu estou falando da coisa mais importante de nossa vida. Todos os casados que estão aqui, volte e meia, ele olha no seu dedo, ele vê que tem um sinal de um comprometimento. Isso aqui não é a garantia de que o casamento vai durar, mas isso aqui nos traz a lembrança de um compromisso que nós assumimos. Isso aqui faz com que qualquer pessoa veja que você é comprometido com alguém. É um sinal público de que nós temos um comprometimento com alguém. Aliança é tão importante que a Bíblia chama Deus de alianças. Ele é um Deus que trabalha com alianças. Ele faz alianças e Ele mesmo renova as alianças. De tão importante que isso é para Ele. E Ele fez uma aliança conosco. E cabe a nós preservar. Eu queria que você se dirigisse a quem está pertinho de você para terminarmos e diga para essa pessoa assim, da parte do divino, Ele nunca vai quebrar a aliança que Ele fez contigo. Por quê? Porque Deus é fiel. Ainda que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Mas eu quebro a aliança. Eu quebro com Ele os pactos. Eu gosto dessa expressão. Ele é um Deus de pactos. E os pactos que Ele faz conosco são inquebráveis. E todas as alianças e pactos que Deus fez conosco vêm incutido neles promessas que têm nele o sim e por Ele o amém. Mas como nós quebramos as alianças, então as promessas também são quebradas. Não da parte dele, da nossa capacidade de recebê-las. Então eu quero orar com vocês esta noite. Queria que você inclinasse a sua cabecinha agora. Pensasse nesse momento na sua aliança com o divino, reforçasse ela, renovasse ela. Você não tem apenas uma aliança com esta igreja, com esta instituição Batista Boas Novas. Antes de você ter uma aliança com esta igreja, você tem uma aliança com Deus. E mais importante, a tua aliança com Deus. Pois se você não tiver aliança com Deus, você não tem aliança com esta igreja. Se você não tiver aliança com essa igreja, igualmente você não vai ter aliança com Deus. Mas o único meio de você chegar a esta igreja é chegando-se a Deus. Porque essa igreja é de Deus. É o corpo de Deus. Ele é o cabeça. E você é um membro desse corpo. Então agora, em nome de Jesus, feche seus olhinhos. Por favor, ore comigo. Paizinho querido, quantas vezes, Senhor, nós erramos. Se pudéssemos, Paizinho, computar quantas são as vezes que nós negamos a fé, que nós rompemos a aliança contigo, que nós quebramos os protocolos de pactos. Se pudéssemos enumerar quantas vezes nós o traímos, o negamos com nossas atitudes, com os nossos gestos, com os nossos enganos, com as nossas ideias. Se pudéssemos, Senhor, computar e brevemente puxar um extrato daquilo que ofendemos a Ti com o nosso jeito de ser, talvez ficaríamos assustados com as manchas de nossa vida e caráter. Mas eu também sei, Senhor, que o sangue precioso de Jesus derramado na cruz nos lavou e nos justificou diante de Ti. E que o único meio de termos acesso ao Seu trono é por meio de Jesus. E sabemos e temos a convicção que ou o Senhor olha para nós por meio de Jesus, ou o Senhor olha para nós sem Jesus. E se o Senhor olhar para nós sem olhar por meio de Jesus, Paizinho, nossa condenação é certa. Porque o Senhor só vai ver as nossas injustiças e os nossos pecados. Mas se o Senhor olhar para nós, Paizinho, por meio de Jesus, enquanto estamos escondidos atrás de Jesus,
Então o Senhor vê o sangue de Jesus nos justificando de todas as mazelas e pecados. E é por isso que a minha alma te louva, porque estamos escondidos em Cristo Jesus, como diz a tua palavra, guardados por Ele, livres da condenação. Não porque houve em nós merecimento algum, Senhor, mas porque houve em Ti o derramar de Tua bondade, Tua graça salvadora, que nos alcançou e quando estávamos nós mortos em nossos delitos de pecados e distanciados de Sua amizade. E aprove o Senhor de restabelecer esse convívio conosco através do sangue de Jesus na cruz, nos reconciliando consigo, Senhor, e quebrando a barreira que em nós havia, que separava de Ti. E hoje podemos levantar as nossas mãos sem ira, sem contenda, e dizer que somos membros de um só corpo, que pertencemos a Ti, o único Senhor, e que somos a igreja que espera o dia em que Jesus há de voltar a nos buscar, e que de fato nos tornaremos a Sua noiva, o Seu corpo imaculado, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu sei que Tu vem buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, preparada como uma noiva ataviada para o encontro do noivo. E nós queremos ser essa noiva, Senhor, justificada pelo sangue de Jesus na cruz. É por isso que nos rendemos e nos humilhamos a Teus pés, pedindo-lhe perdão pelos nossos pecados, porque não queremos ser peso no Teu reino, nem tampouco ser instrumento de tropeço na vida de outras pessoas, mas nós queremos ser luzeiros, queremos que a nossa vida sirva de instrumento de glorificação, de testemunho real daquilo que recebemos de Ti, que nos tornamos, portanto, como portadores de boas novas nesta cidade, Senhor. Eu lhe peço, Paizinho, em nome de Jesus, que não falte em nós o Teu Espírito em momento algum, que a gente sinta saudade de Ti o tempo todo, Senhor, que a nossa alma se apegue ao Teu querer e que haja uma fome imensa no nosso coração a ponto de não aguentarmos viver sem a Tua presença. Outra vez eu lhe peço, Senhor dos céus e da glória, inunde a Tua igreja de paixão pelo céu, de maneira que não queiramos apenas subir, mas que queiramos também levar milhares e milhares conosco quando o arrebatamento chegar. Eu peço-lhe, Senhor, que a Tua verdade, que esse requisito de cidadania possa ser algo tão prioritário na vida das pessoas, que elas queiram ser membro desse corpo, e que o Teu nome seja glorificado em cada vida que aqui chegar, em cada vida que nós salvarmos, em cada vida que o Teu nome for glorificado. Eu peço a Tua graça sobre cada um dos que estão aqui, são instrumentos Teus, e por isso louvaremos o Teu nome para terminar. Bem, meu Pai, vem com a Tua igreja, em o nome de Jesus o Cristo. Seja abençoado esta noite. Oh, seja abençoado esta noite. Eu queria que você terminasse esse culto comigo cantando essa canção com o pastor Joseph. Não vai embora sem cantar um pedaço dessa canção. Em nome de Jesus, faz isso agora. Em nome de Jesus. Minha esperança é meu mestre. Linda canção, cante junto, cante. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é meu Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é coração é do meu Mestre. Oh, o meu caminho. O meu caminho é do Mestre. Sua esperança também é. Minha esperança é. Aleluia. Oh, para terminar. A minha vida é do Mestre. Diga. Coração é do meu Mestre. O meu caminho também é. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Aplausos.
Aplauda Jesus com toda a sua força. Oh, glória ao nome dele. Que Deus te abençoe. Vai em paz.